Olá, que bom que você está aí. Hoje nós vamos tratar de dois temas na nossa videoaula de hoje. O primeiro assunto que eu vou conversar com vocês agora é por que eu escolhi o mercado de restauração de pisos, né? E o nosso segundo tema vai ser como divulgar o seu negócio e atrair clientes no nicho de restauração de pisos. Então vamos começar lá com o nosso primeiro assunto. Por que eu escolhi restauração de piso? E eu vou falar para vocês que é um pouco diferente a história, não é necessariamente eu que escolhi. Vamos dizer assim que o universo conspirou para que eu trabalhasse com restauração de pisos. Quando eu tinha meus 18 anos, eu trabalhava no mercado e talvez vocês tenham ouvido essa história, talvez não. Eu trabalhava no mercado e alguns dias, assim, uma vez ou duas vezes, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, o pessoal lá, eles contratavam, eles começaram a fazer uma limpeza lá. Chamaram o pessoal que vendia essas ceras de alta velocidade, esses impermeabilizantes acrílicos, quer como cada um chame esses produtos. E eles chamaram uma empresa e a empresa foi lá e deu um treinamento para que as pessoas pudessem limpar o mercado e manter o mercado com uma aparência mais limpa, assim, né? E para a gente ganhar um extra, o pessoal do mercado lá, que era responsável pela limpeza, chamava algumas pessoas para colaborar lá com a limpeza. E é lógico que na época eu ganhava muito mal, né, funcionária de mercado, e eu aceitava com bom gosto, era o dia mais feliz da minha vida, o dia que a gente limpava o mercado à noite. E era bem divertido também, porque a gente ganhava lanche, olha quanta coisa, né, que era importante para nós naquela época e que a gente não dá valor agora, né? A gente ganhava o nosso lanche, a gente podia comer coisa da panificadora. E eram coisas que a gente, assim, eram especiais naquela época, assim, pra gente. Claro, cada vez que você vai galgando outros degraus na sua vida, aquelas coisas parecem não ter tanta importância. Mas aquilo naquela época, para mim, naquele momento, era muito importante. Então, lá que eu comecei a ter as primeiras noções, lá que eu conheci a primeira conservadora de piso, que na época eu chamava de enceradeira, e todo mundo chamava de enceradeira, e também não tem nada de errado quem gosta de chamar de enceradeira. Eu só não entendo por que ela é enceradeira se ela não passa cera. Ela poderia ser lustradeira ou qualquer outra coisa, menos enceradeira, né? Porque ela não encera, mas tá tudo bem. Tem gente que fala, até hoje chama conservadora de piso de enceradeira. E não tem nada de errado, tá tudo certo. Mas, como eu estava contando, lá nós iniciamos, eu comecei a entender como se limpava o piso. Eu peguei a primeira vez que eu peguei uma conservadora foi lá, e nós limpávamos e eu também aprendi lá a aplicar, fazer a aplicação do acabamento acrílico, né? E era muito legal, eu não tinha a mínima noção que algum dia eu ia cair de paraquedas numa situação e fazer aquele trabalho profissionalmente dentro da minha empresa. Aquilo nunca foi um projeto de vida. Tanto que eu fiz faculdade, fui trabalhar em coisas administrativas mesmo, e nunca mais pensei naquilo, né? Então, o que aconteceu? Por que eu digo que aquilo não fui eu que escolhi, foi o universo que escolheu para mim? Porque quando eu trabalhava numa empresa, nós fazíamos conciliação, eu já não tinha mais nada a ver, já tinha saído do mercado, já tinha evoluído, estava trabalhando com conferências, eu trabalhava com auditoria de banco, auditoria internas de banco, trabalhava em uma transportadora de valores, um trabalho totalmente diferente, totalmente burocrático, quando eu conheci um amigo meu que ele tinha uma empresa de engenharia. E nós fizemos projetos e foi lá que ele me disse uma tão sonhada frase, que ele falou assim: o dia que você resolver fazer alguma coisa, Suzane, você vai ter muito sucesso, porque o mercado está carente de pessoas comprometidas. E essa frase dele marcou muito a minha vida. Então, a partir daquela frase que ele me deu, eu levei aquilo para tudo que eu faço na minha vida, eu lembro dele me falando essa frase. E nessa época ele perguntou se ele achava injusto na época que eu trabalhasse para ganhar tão pouco. Eu me lembro que na época na transportadora de valores eu ganhava mais ou menos uns R$ 1.200, isso há 17 anos atrás,
E ainda nós tínhamos o Vale Alimentação, que também naquela época eu ficava feliz de ter Vale Alimentação. Hoje não é uma coisa importante para mim. Eu até uma época comprava para ajudar uma amiga minha, eu comprava os tickets dela. Mas deixa de ter valor, mas naquela época tinha muito valor e eu incorporava ele no meu salário, né? Então eu ganhava acho que R$ 1.200, se eu não me engano, incluindo o Vale Alimentação. Então, e ele chegou para mim e falou assim, não, eu acho que você deveria criar uma coisa para você, o que você gostaria de fazer? E na época eu projetei um outro negócio que não tinha nada a ver com piso, que acabou não dando certo, a gente até tentou tocar o projeto para frente, mas não deu certo e não veio nem ao caso comentar porque era uma coisa mais complexa, não deu certo e eu tinha pedido a conta, eu queimei a ponte lá, eu pedi a conta do meu trabalho que eu tinha. Pouco ou não, ele era o meu trabalho, era o que eu tinha. E eu fiz o que tantos coachings falam, eu queimei a ponte. Então eu me vi sem emprego, sem aquele projeto que tinha dado errado, e eu fui e conversei com ele, eu falei assim, tá, você tem alguma coisa aí que eu possa fazer dentro da tua empresa, né? Ele falou assim, eu tenho um serviço de pintura, até quero pintar o meu apartamento, você pinta o meu apartamento? Eu falei, pinto. Não sabia fazer, mas vamos lá, né? Como assim? A gente aprende, né? E daí eu tinha um colega meu que já tinha trabalhado com pintura e nós fomos lá para o apartamento dele. Nem chegamos aí para o apartamento, porque ele começou a me colocar em outras obras. Então ele me colocou em uma obra que era para fazer um trabalho pequeno, era só uma pintura de um hall, daí que eu fazia com esse meu amigo. Depois nós passamos e fizemos levantamos uma parede, quebramos uma lareira aérea, que era um outro trabalho também, fizemos um gesso, deixamos todo um gesso, emassamos um teto, 100 metros quadrados de teto, montando andaime para cima e para baixo. E ali, foi nesse lugar, nesse ambiente, que eu tive o meu segundo contato, que o universo, de novo, conspirando ao meu favor, fez com que o síndico perguntasse para mim se eu conhecia alguém que fazia aquele tipo de trabalho, que ele precisava dar uma restaurada no granito. E na hora me veio em mente que a época que eu trabalhava no mercado e que eu poderia fazer aquilo profissionalmente, ou pelo menos ali, para ganhar um dinheirinho a mais. Me parece na época que eu cobrei R$ 1.200, voltei atrás daquela empresa que limpava o mercado e todas as pessoas disseram para mim que era uma loucura, que aquilo não ia dar certo, porque ele não ancorava. Hoje eu sei que ele não por que eles falavam que não ancora. Porque essas resinas acrílicas, eles precisam ter porosidade, eles precisam ter algo que puxe elas para baixo e fixe elas no piso. O granito, como ele era muito brilhoso, ele não tem, então ele fica uma película solta em cima, às vezes segura, mas com o passar do tempo ele vai soltar muito rápido. Como nós não tínhamos cobrado, acho que nada absurdo, foi um negócio relativamente barato, se eu não me engano eram 130 metros quadrados, e eu não desisti, eu pensei assim, não, eu vou fazer. Eu fiz um teste para o síndico pequeno, ele gostou, eu falei, vou fazer no resto. Eu digo, vou aplicar no resto. E eu lembro que o dia que a gente foi, eu comprei uma máquina pequenininha de 300, o giro dela é 300 milímetros, e eu comprei de uma empresa que estava indo à falência, tinha perdido uma concorrência com o Correio, se eu não me engano. E eu comprei aquela maquininha, nós fomos lá, fizemos o piso, lavamos ele, e na hora de aplicar eu me lembro que tinha uma peça aqui num teatro que tem aqui em Curitiba, que é muito famoso, o Teatro Guaíra, e nós fomos a peça no Teatro Guaíra, de lá nós subimos lá nesse prédio para fazer o acabamento da cera acrílica, porque ele precisava ser feito à noite em um horário que os moradores já estivessem já nos seus apartamentos, para eles não pisar, porque aquilo dependia de um tempo para secar aquele piso. E eu acredito que o síndico deve ter gostado, porque nunca ligou para reclamar lá na empresa de engenharia que eu prestava serviço para eles, e foi uma coisa muito bacana. Só que aquilo me acendeu a vontade de me tornar profissional naquilo, entender aquele tipo de trabalho. E comecei a fazer alguns cursos, talvez alguns conheçam, que tem uma empresa aqui em Curitiba que se chama Ciemaco. Ele trabalha com conservação de pisos, com limpezas, então ele é um sindicato dessas empresas assim, que fazem limpeza pós-obra, serviço de limpeza, e aqui ele cuida da parte de coleta de lixo na rua, eles também são um sindicato desse pessoal.
E eu comecei a fazer alguns cursos, que eles tinham um centro de treinamento aqui, que eles ensinavam a passar as resinas, que era a Johnson que patrocinava eles, e tinha um produto para mármore que se chamava Terra Star, que ele tinha um cheiro de enxofre bem forte, mas foi ali que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com restauração de piso, algo um pouquinho mais profissional, vamos colocar assim. Nesse tempo eu fui e peguei o símbolo que era dos cursos do Ciamaco e fui atrás de um amigo meu e pedi para que ele fizesse uma logo bem parecida, que era tipo um triângulo assim, e tinha uns bonequinhos dentro. E ele criou essa logo aqui para mim, que era a logo da Open House, que foi a nossa primeira empresa que nós tivemos aqui em Curitiba. E meio que sem saber eu pedi para que ele criasse um folder para mim, e que esse folder eu iria distribuir. Eu tinha uma amiga que trabalhava, nessa época eu fazia faculdade, e eu tinha uma amiga minha que trabalhava fazendo túmulos para o cemitério. E ela foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho e começou a levar esse nosso folder para as empresas onde ela comprava mármore. E ali é que começou a pipocar os primeiros orçamentos. Só que quando o primeiro grande orçamento da minha vida apareceu, eu voltei lá para essa minha amiga e falei assim: Luciane, eu não faço a mínima ideia de como que é para fazer. Eu digo, é um Marmoglass. E você conhece alguém que pode me ajudar, me orientar lá para fazer? E aí, de novo, o universo conspirando. Ele me apresentou o Eduardo, um rapaz que ele tinha uma série de boas intenções, mas ele tinha problemas. Ele não tinha a regra que o meu amigo falou, comprometimento. Então, por isso que a empresa dele não ia para frente, porque lhe faltava comprometimento. Então, ele fez uma série de coisas, assim, que eu digo, não tão certas, né? E as pessoas acabaram se magoando com ele e ele acabou perdendo muito trabalho, muita ideia, muitos trabalhos em Curitiba. E o que eu fiz? Eu peguei aquele ensinamento que ele me deu, porque ele me ensinou muitas coisas boas, e as pessoas me ensinaram o que ele fez de errado e o que eu não poderia fazer. Então, de certa forma, o Eduardo ele me ensinou o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. Então, eu sou muito grata a todo aquele conhecimento que ele me trouxe, desde fazer o orçamento. A única coisa que eu nunca segui que ele falou para mim era que eu deveria pegar e retirar o rótulo dos produtos. E é uma coisa que eu não faço até hoje. Quando eu passo meu orçamento para o cliente, eu coloco lá uma receitinha de bolo. Se a pessoa quiser seguir a receita, ela pode seguir. Claro que precisa de equipamentos, precisa de um método correto. Como eu sempre falo para vocês, rótulo de produto não é genérico. Eles fazem baseado apenas em um tipo de processo. Eles não ensinam a passar em todas as pedras que existem. Granitos são diferentes de mármores. Mármores são diferentes de porcelanatos. Porcelanatos são diferentes de granilite, de pisos cimentícios. Então, todo esse processo, todas essas coisas, todas essas etapas, foi uma coisa muito cansativa e que nós tivemos que viajar muito, que a gente teve que gastar muito dinheiro para ter todo esse conhecimento. Agora, se eu falar para vocês, ou alguém me perguntar se eu faria tudo de novo, certamente eu faria tudo de novo. Hoje eu estava conversando com um aluno nosso e eu lembrei, porque ele está bem naquela fase lá, e eu me senti um pouco a Suzane, lá de 2005, 2006, em que eu tinha medo de comprar um equipamento, que eu tinha medo de investir, de não conseguir pagar as parcelas daquele equipamento. Então, ele está bem naquela fase que eu estava, com medo de investir num negócio e de repente não dá certo. E a frase que eu usei para ele foi: todos os seus sonhos estão ali do outro lado do medo. E é isso que eu falo para vocês. Tudo que a gente quer na vida da gente, a gente vai ter que correr alguns riscos. Se eu não sair de casa, eu estou correndo risco. Todos os momentos da nossa vida nós estamos correndo algum risco. Então, às vezes, vocês não terem medo de investir, não terem medo de investir nos seus sonhos, de investir em conhecimento, nunca é um dinheiro jogado fora. Então, nunca tenham medo disso. Se vocês já estão meio caminho andado, você já tem coragem, larga tudo e vai atrás do teu sonho. Faz como a Suzane de 2005, 2006, que largou o emprego, que queimou a ponte, que não sabia para onde ir, e
o negócio de restauração de pisos, e eu relembrei todo aquele meu passar do mercado até aquela época em que eu estava na empresa lá, e que nós fizemos aquele nosso primeiro granito. E depois veio o Marmoglass, e depois do Marmoglass nós pegamos todo aquele dinheiro e investimos novamente. Quem tem coragem de fazer isso? De pegar um orçamento, pegar todo aquele dinheiro e reinvestir nele em conhecimento. E às vezes na vida da gente é necessário investir em conhecimento. Na minha época, quando a gente começou, o Google não era essa riqueza que é hoje. Não era o que eu encontro no Google hoje, não era o que eu encontrava há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Então hoje, tudo que você quer aprender, você chega lá no Google, você digita lá e você tem um monte de informações. Uma coisa que eu sempre falo e que eu vou falar na outra parte da outra pergunta que eu vou responder para vocês hoje, é que cuidado. Tome cuidado somente com as fontes que você retira do Google. Às vezes são pessoas que não estão preparadas para te responder, ou às vezes são vendedores de produtos. Eles tendem a influenciar você de uma maneira negativa. Então, como a gente está aqui de coração aberto, sigam as nossas redes sociais. Nós temos um canal bem amplo, todo dia tem vídeo novo, pelo menos 3 aulas gigantescas nós colocamos lá por semana, dando todas as diretrizes para que vocês possam seguir sem medo esse caminho de restauração de piso. Agora eu vou fazer a segunda resposta para vocês. Como agora que eu já tive coragem, que eu fui lá, que eu comprei a minha máquina, que eu já tenho conhecimento, que eu adquiri o conhecimento, que eu sei como trabalhar, que eu descobri como que é um piso cimentício, como que eu restauro um piso cimentício, como que eu faço isso, como eu faço uma impermeabilização, mesmo que eu esteja começando só com impermeabilização, eu já sei como que eu vou fazer. E agora eu vou responder para vocês assim, como que eu vou divulgar o meu negócio? Como que eu vou atrair clientes? Como será que a Suzane fez lá atrás e conseguiu conquistar os clientes? Como que a Suzane foi e se tornou essa pessoa que ela é hoje? E agora eu vou responder para vocês na nossa segunda pergunta. Então vamos lá. No começo, como eu disse para vocês, essa minha amiga, ela fazia essa divulgação. Ela ia lá na marmoraria, ela entregava o nosso folder. Foi por aí que a gente começou a fazer essa divulgação. Mas como que a gente consegue, depois de fazer a divulgação, de conseguir fazer um bom orçamento, como que eu consigo manter e fidelizar esses clientes? E eu conto para vocês coisas, às vezes, que acontecem lá no bastidor da nossa história, que depois a gente fica sabendo e às vezes os clientes vêm te contar. Então, como eu falo para vocês, o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Então, sempre cuidem, sempre zelem. Hoje eu falei isso para um aluno nosso, que ele disse assim para mim, eu trabalho já, eu tenho um serviço mensal e diário, ele tem ele contrata um funcionário e ele coloca para prestar serviço dentro de um condomínio. Isso é uma modalidade muito, muito forte. Temos aqui em Curitiba também empresas de pequeno porte e grande porte que prestam esse serviço. E ele está querendo migrar e começar a fazer prestação de serviço. Então ele falou para mim assim, o que eu tenho medo é que quando eu estou trabalhando, eu tenho que executar um bom trabalho para que eu não perca o meu serviço mensal que eu tenho lá. Daí eu falei para ele, isso é uma regra que você vai ter que seguir. Independente se ele é teu cliente mensal ou ele é teu cliente esporádico, a chave do sucesso é você sempre executar um bom trabalho. Sempre executar um bom trabalho. Essa é a chave do sucesso. Então, não tem erro. Se você seguir esse caminho, prestando sempre um bom trabalho, um trabalho vai levar para outro lugar. E nunca espere, nunca crie expectativa. Deixe que a coisa aconteça naturalmente, como aconteceu para mim, desde lá do começo até onde eu cheguei, que eu estou aqui falando para vocês. Isso é muito natural e as coisas tendem a fluir com uma certa naturalidade. Então, uma dica bem de ouro que eu dou para vocês é não vão nessa conversa. Executem o trabalho de vocês bem executado, sejam profissionais, levem os cartões, os folders de vocês e entreguem em padaria. Vocês podem entregar no mercado, por estranho que pareça, mesmo com o Google sendo essa fonte, essa riqueza de informações,
Tem pessoas que não sabem que que um porcelanato, por exemplo, pode ser restaurado. Tem pessoas que acham que não, que o porcelanato estragou, vai lá, retira e manda por outro. Tem pessoas que não sabem. Como que eu sei? Porque às vezes eu canso de receber ligações de pessoas que estragaram o piso, ou a empregada estragou, caiu um produto no piso, e que elas vão no Google pesquisar alguma forma delas limparem, e elas descobrem que existem empresas que fazem polimento de piso. Quando eu falo para vocês que deixar na panificadora é porque às vezes eu tenho um problema e eu acho que o meu problema não tem solução. E se eu for lá e olhar um folder, um cartão que tenha informação com o meu problema, com a minha dor, eu vou me atrair com ele e vou dizer, nossa, que legal, vou levar esse cartão porque eu tenho esse problema. O meu porcelanato está estragado, então quando eu precisar eu vou chamar essa pessoa aqui para resolver a minha dor, ou seja, resolver o meu problema. E talvez eu tinha um problema e eu nem sabia que aquilo tinha solução. E quando a gente deixa um folder, um cartão, a gente mostra para as pessoas que a gente resolve aqueles problemas, que a gente tem as soluções. Ou no primeiro, para vocês terem uma ideia, no primeiro folder que eu fiz, o meu amigo foi lá e puxou da internet um monte de informação de uma outra empresa que tinha. E eu juro para vocês, eu não sabia nada, não sabia o que significavam as coisas que ele tinha colocado no folder. Eu não sabia. Eu não sabia, mas eu tinha sede de saber. E por isso que eu fui atrás, por isso que eu me profissionalizei, por isso que eu corri atrás de todas as informações que eu podia, por isso que eu gastei dinheiro mesmo, por isso que eu não tinha medo de investir, porque eu queria ser uma profissional e uma profissional reconhecida pelo meu trabalho. Quando eu tinha, talvez você já tenha ouvido essa história, quando eu comecei a trabalhar, um dia eu falei assim para minha sócia, o meu sonho é um dia chegar numa obra e a pessoa olhar para mim e dizer assim, se a Suzane não resolver, ninguém resolve. Com 6 meses, um engenheiro veio, nós fomos numa igreja aqui para resolver umas eflorescências que tinha, e esse engenheiro olhou para o cara lá que era o pastor da igreja e falou assim, se a Suzane não resolver, ninguém resolve. A minha sócia, quando a gente estava voltando, ela falou assim, viu, você queria ouvir, você ouviu, mas naquela época eu não merecia. Hoje eu até falo para as pessoas, quando eu vou ver algum problema, alguma dor que elas têm muito forte, eu olho e digo assim, olha, é bem complicado, mas eu já adianto, se eu não resolver, ninguém resolve. E daí eu explico, né, porque a pessoa não achar que eu sou arrogante. Eu explico assim, é porque eu pesquiso, eu vou a fundo quando eu quero resolver. Eu uso todos os produtos que eu conheço, que são para problemas parecidos com aquilo, porque com a vivência, com esses 14 anos que nós estamos aí, com tanta coisa que a gente já usou que deu errado, com tanto teste que a gente já fez, eu tenho uma boa bagagem e eu já sei mais ou menos o que resolve e o que não resolve. A gente, quando nós tínhamos uma distribuidora de produtos da Pisoclean e também vendíamos outros produtos, e a gente, naquela época, para nós era muito barato, a gente tinha preço de revenda. Então a gente usava muito produto assim e não economizava, porque eles tinham um custo melhor para nós. E depois que a gente deixou de ter a distribuidora, os preços foram lá em cima, é preço de revenda, né? Com o lucro do revendedor e tudo. Então a gente teve que correr muito atrás de outras soluções para resolver outros problemas. Inclusive, se vocês quiserem participar da nossa comunidade e receber o nosso manual de remoção de manchas, basta vocês entrarem em www.restauradorvip.com.br/comunidade que vocês vão baixar na hora, coloque o seu melhor e-mail, porque lá vocês vão encontrar o nosso manual de remoção de manchas. Então, vocês vão conseguir baixar. Só que vocês têm que dar o e-mail, porque vocês vão ter que entrar lá para confirmar, para vocês poderem baixar no seu computador. Então ele é bem legal, ele é bem completo, ele está aí, é toda a nossa vivência, depois que a gente teve que começar a correr atrás de produtos mais baratos que solucionassem as manchas. Então, fica essa dica, espero que vocês tenham gostado dessas nossas 2 aulas juntas, essas 2 perguntas aí que sempre ficam remoendo na cabeça das pessoas. E espero realmente que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, nós temos nosso canal no Instagram, nosso canal no Facebook e o nosso canal do YouTube, que é o Restaurador VIP. Então, espero vocês na nossa próxima aula.